Boa noite, pessoal. Estou eu aqui, desejando a todos uma linda e maravilhosa noite. Estamos aí no dia 10 de agosto, 2027. Olha, entrei um minutinho antes hoje, hein? Bem-vinda, bem-vindos todos. Estamos transmitindo aqui ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, você que está aí, aproveita. Esse tema vai ser muito maravilhoso. Espero que vocês estejam ansiosos. E podendo, envie seu convite, bem-vindos. Se tem alguém que você pensou assim que pode se aproveitar desse tema, então eu vou dar uma pequena palhinha aqui antes de começar para você ver se lembra de alguém. Bem, o tema hoje, eu vou estar falando aqui sobre a energia masculina no trabalho, em relação ao dinheiro e o que isso, ó, a energia masculina, eu vou estar falando, é a energia primordial, né? Temos aí na cultura oriental o Yin e o Yang, que é a energia masculina e o feminino, se complementam, tem aquele símbolo, né? Que é o Yin e o Yang, um círculo com metade branco, um pontinho preto, um pontinho branco. Então, temos características distintas para cada energia, e o mais incrível, todos nós temos as duas energias. E se elas estiverem em perfeito equilíbrio, nós viramos uma potência naquilo que nós viemos realizar. Então, esse é o tema de hoje. E para animar o começo da live, botar a gente na frequência, eu vou botar aquela musiquinha que está aí no Rios, no convite, que é o Samiro, do Equilíbrio. Então, vamos lá. Estou aqui, vou só para colocar a gente aí na frequência, na energia, no ritmo do equilíbrio, tá bom? Então, ó. Hoje eu vou trabalhar meu equilíbrio, o mundo vai me balançar, eu sei que vai. Hoje eu vou trabalhar meu equilíbrio, pra quando ele balançar, eu não caio mais. Hoje eu vou trabalhar o meu equilíbrio para quando o mundo desequilibrar eu não cair. Olha que demais, né? Essa música eu achei muito legal. Então, vamos lá. Estou começando aqui o tema. Quem quiser fazer pergunta, fique bem à vontade. Eu vou estar aqui monitorando, olhando, tá bom? E também se quiser fazer pergunta depois. Vocês já ouviram falar ou imaginam que cada um de nós temos as duas energias? Então vamos lá, eu sou uma mulher, né? Então eu tenho a energia masculina e a feminina, será? E um homem tem a energia masculina e feminina, né? Me faz lembrar aquela música, né? Que eu sou um homem, que o meu lado feminino não fere o meu lado masculino. É bem isso, né? Então é assim, a gente tem as energias primordiais. O que são isso? O universo, ele se constituiu pela composição dessas energias primordiais. Então, quando a gente fala de criação, de manifestação, essas duas energias, elas precisam andar juntas. Então, se a gente trouxer um paralelo, né, que a gente sempre tem paralelo, né, tudo que acontece aqui acontece lá. Então, a constituição do nosso universo, ele foi constituído pela energia primordial feminina e masculina, que juntos
constituem esse universo da dualidade que eu já venho comentando, né? Que tudo é dual. Então, por exemplo, os antigos, né? Se a gente for olhar assim, os ancestrais, eles traziam a representação dos deuses, né? Os deuses, deusa, mulher, deuses, homens, né? Os deuses masculinos tinham a força, eram guerreiros, né? Eles saíam para a guerra. E a mulher, as deusas, eram quem acolhia, quem cuidava, né? Quem cultivava. Então, isso sempre existiu nas culturas antigas e até hoje, né? Existe essas polaridades. E quando a gente olha esses estudos mais antigos sobre o feminino e o masculino, a gente vê aí o taoísmo, né, que é de uma cultura oriental, tem o Yang, que foi ele foi um aluno de Freud, né, e depois seguiu na psicologia positiva, e ele traz o conceito do ânimo, o ânimos e da ânima, né? Então, o que é o feminino e o masculino. E aí, como que isso, né, se dá? Como que se percebe o ser com essas duas energias, né? Bem, cada um tem uma energia predominante, né? Então, nós temos assim, temos o corpo físico, né? Que aqui nós temos o corpo físico manifestando o sexo como corpo, na forma sexual do corpo. Não é sobre isso que estamos falando. Temos também a questão dos gêneros, né? Que as pessoas se identificam melhor com um outro sexo. E temos a energia, que não é nada disso. É quando a gente fala de um nível muito mais profundo da consciência. Quando a gente fala da energia, a gente vai falar de um grupo de informações, né, que transformam as nossas emoções e que interferem no nosso comportamento. Então, quando eu falo do masculino, né, da energia masculina, tanto faz. Ela pode ser mais predominante tanto em homem quanto em mulher, tá? E essa energia masculina predominante é como a pessoa se identifica com esta forma que a gente vai falar das características, tá bom? Então, por exemplo, existem sim os homens, a grande maioria dos homens, eles têm a energia predominante masculina, tá? Que não tem nada a ver com sexo, tá? Mas a grande maioria dos homens tem a energia predominante masculina. Tem muitas mulheres que têm energia predominante também masculina, que é o sexo oposto, tá? E aí, o que acontece, né, quando a pessoa tem a energia predominante? No símbolo do Yin Yang, que é aquele círculo, né? É um círculo ao meio dividido, metade branca, metade preta, com pontinho. No branco tem um pontinho preto, no preto tem um pontinho branco. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa que tem a energia predominante masculina, ela precisa ter a complementaridade. Ela precisa desenvolver bem essa energia predominante, mas ela precisa desenvolver a energia complementar para que isso esteja em equilíbrio, tá? Pensando o seguinte, que todo o desequilíbrio provoca a doença. Os orientais, eles não tinham, eles têm um conceito diferente do Ocidente, né? O Ocidente trata a doença, né? Então, a pessoa começa a ficar doente, no Ocidente tem um remédio para essa doença, um remédio para outra doença, e o Oriente é diferente, né? De onde vieram as terapias, a acupuntura, reiki, porque eles têm a visão do ser,
humano, e a visão deles é: o ser humano, ele é para viver em equilíbrio. Se ele viver em equilíbrio, ele tem saúde. Então, não existe para eles doença. Eles tratam a pessoa que está doente, que está em desequilíbrio, né? Então, e esse desequilíbrio, ele é provocado principalmente por esse fluxo de energia em desequilíbrio, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das características dessa energia masculina, né, que é muito importante a gente saber, para que a gente se identifique. Quando a gente começa a compreender essas questões das energias feminina e masculina, o equilíbrio, o desequilíbrio, a gente tem condição de buscar desenvolver a complementariedade e buscar o equilíbrio, não é? Assim? Então, o maior objetivo é a gente conseguir compreender isso, tá bom? Bem, as características da energia do masculino, elas são muito importantes da energia masculina, né? Então, vamos imaginar a representação desses deuses, né? Das religiões antigas, né? Dos indígenas, dos hindus. Ah, Deus Sol e deusa Lua, né? O dia e a noite, tudo é complementar nesse mundo da dualidade, ok? Então, o Sol, por exemplo, a gente consegue ficar o dia inteiro no Sol? Alguém consegue? Uma terra, por exemplo, né? Um lugar consegue ficar naquele sol escaldante sem ter sombra, sem ter água? Não consegue, né? Não consegue produzir. Agora, também, um local que não tem o sol também não tem vida, né? Precisa ter o sol em equilíbrio com a sua complementariedade. Então, vamos lá. Qual que são as características da energia masculina? É a potência, é a força, é o foco, é a definição, propósito, assertividade, meta. Então, vocês conseguem identificar como essa energia é importante para o nosso desenvolvimento na nossa profissão, para a nossa conquista financeira, ter essa força, né, de largada, de saída, né, de ir, de desejar, de definir e de ir buscar, ok? Então, essa é a energia do masculino, tá? Então, é como se fosse assim, aí eu vou trazer o paralelo de novo para a semente, né? A semente não tem ali um conjunto de informação. Quando a gente olha uma semente assim, a gente não vê, né? Mas ali tem toda a informação de uma árvore. Se a gente botar essa semente num lugar propício, ela vai crescer e você vai olhar para aquela árvore e você vai falar: Meu Deus, de onde veio? Veio daquela semente. Então, imaginem que a potência da energia masculina está nessa semente, né? As informações que vão erguer aquilo, tá? Só que a semente plantada, vamos supor, nas pedras, não nasce, né? Então, vamos lá. E como que é essa energia, né? Esse desequilíbrio da energia masculina pode interferir na nossa vida, tá? Se eu ativo só a energia masculina na minha vida, né, nessa potência, eu estou num ambiente muito masculino. E isso tanto para homem quanto para mulher, tá? É que para mulher o desgaste é maior, porque, por exemplo, se eu sou predominantemente energia feminina, mas eu estou num ambiente masculino o tempo todo, com meta, com propósito, e a energia masculina, e eu não recarrego, não ativo a energia feminina, não tem um local para que eu expresse ou recarregue a energia do feminino, então isso vai fazer um grande mal para as mulheres, tá? Então, estou falando das mulheres que têm a potência da energia masculina. Para os homens que têm
já é predominante a energia masculina, já não vai fazer tão mal. Mas eles precisam desenvolver um pouco da energia do feminino, tá? E, ok, o que é a energia do feminino que os homens precisam ativar, né? Isso é interessante. Eu diria assim, sempre que eu converso, tenho oportunidade de trocar essa ideia com algum homem, eu falo assim, se os homens soubessem verdadeiramente a potência que eles seriam ativando a energia do feminino, todos eles correriam para se desenvolver nessa potência, né? Por quê? Vamos voltar um pouco o tempo nos grandes cientistas, os grandes inventores, né? Antigamente, na física, tá? Vamos supor, as pessoas que entraram para o caminho da física, cientistas, antigamente, eles eram filósofos, né? Eles queriam entender a lua, o céu, as estrelas, como tudo isso se dava. Eles eram grandes filósofos. Então, eles entraram para a área da ciência sempre se questionando, querendo compreender o universo, Deus. Então, eles tinham um nível de criatividade muito alto, de contemplação, de reflexão, né? Então, eles não eram assim, é isso, de definição, assertividade, é isso, pronto, acabou, fechou. Não, eles eram questionadores. Então, eles estavam construindo uma ciência, né? Então, a potência feminina que o masculino deveria carregar, pelo menos um pouco, é essa parte da conexão, né? A conexão com uma espiritualidade, a conexão com o outro, né? E para ativar essa criatividade. Então, hoje, no mundo atual, o que aconteceu e que nós estamos num desequilíbrio tremendo, tá? Esse desequilíbrio, ele reflete na energia coletiva, tá? E nós, como seres espirituais, energéticos e físicos, nós absorvemos um pouco dessa energia, porque nós estamos trocando essa energia com o meio, né? Tem horas que você não se sente meio assim ansioso, você não sabe por quê, ou se sente meio preocupado, não sabe nem por quê, porque existe uma frequência coletiva interferindo sobre nós também, tá? E o universo, ele tá num desequilíbrio do masculino, porque tantos homens estão muito focados na energia do masculino, de meta, realização, resolução, assertividade, né? E as mulheres também entraram nesse ciclo, elas entraram no mundo profissional, aprenderam que o mundo profissional era dessa forma e começaram a agir com a energia do masculino. Então, o que poderia equilibrar a energia de um mundo profissional, trazendo essa criatividade, a flexibilidade, a empatia, né? A leveza, a conexão, ela foi suprimida. Então, nós estamos num mundo predominantemente masculino, de energia, tá? Gente, não interpretem errado. E aí, a gente fica nessa polaridade extrema, né? Então, todo equilíbrio é quando a gente tem um pouco de uma polaridade e um pouco da outra, e conseguimos dosar isso. Nós estamos num mundo que foi totalmente para a polaridade do masculino, isso se expressa no mundo que a gente vive, no mundo profissional, nas famílias, que é a potência no desequilíbrio, ele traz a agressividade, né? Ele traz o guerreiro, né? Que está sempre lutando contra tudo e contra todos, né? A pessoa não sabe nem por que está brigando, ela manifesta como se as pessoas que questionassem fossem opositores, né? Então, essa agressividade, o
estresse, a insônia, né? E que tudo isso vai trazendo a doença. E a doença interfere no quê? No sistema imunológico. Não tem como. E aí o sistema imunológico suprimido, porque é tanta daquele estresse, né? Aí eu não vou entrar no detalhe, mas a gente sabe que o estresse provoca um hormônio que sobrecarrega o corpo, então é como se ele estivesse numa ameaça o tempo todo e desgasta o sistema imunológico, ele não aguenta. E aí são as doenças. E assim, resumindo muito por cima das doenças, é só para mostrar a consequência desse desequilíbrio, tá? E hoje, no mundo profissional, a gente vê muito disso. As pessoas trabalhando, adoecendo e sem saber como resolver. E, gente, eu já passei por isso que eu tô falando com vocês. Em 2014, eu estava realmente bem adoecida, nem percebia, tá? Porque a gente nem percebe, aquilo é muito normal. Então, aí vocês vão me perguntar como, né, que se originou tudo isso, né? Então, qual é a origem dessa dessa forma de agir nesse desequilíbrio? Bem, aí eu volto para o modelo mental. A gente tem um modelo, né, do masculino, da representação do modelo do masculino na nossa infância, adolescência, juventude. E aí o que acontece? Quando a gente tem um modelo de masculino que não é tão favorável, a gente já cai no desequilíbrio. Então, muitas vezes se faz a compensação. Então, qual que seria o modelo do masculino ideal, do perfeito, né? Aquele provedor. Então, olha só a correlação do masculino com o dinheiro e com o trabalho. É aquele que vai trabalhar, vai buscar o dinheiro, vai trazer. Então, a figura, a representação do masculino está ligada ao trabalho, produção, dinheiro, ok? Se no modelo mental existe um desequilíbrio, uma desarmonia, uma discordância, uma contrariedade com o modelo do masculino que foi vivenciado, muitas vezes essa pessoa vai fazer uma compensação, vai buscar, vai superar, vai querer superar esse modelo, né? Passa pro excesso do masculino, mas como existe uma desarmonia, o resultado não concretiza, não fecha, entendeu? Então, existem pessoas que trabalham, esperam o reconhecimento, espera a renda e tá sempre, ó. E se ganhar muito dinheiro, com essa desarmonia, tá? Com o papel do masculino, o dinheiro vai sair. É multa, prejuízos financeiros, negócios mal feitos. Tudo isso porque é um modelo, tá? Então, a energia do masculino, a gente, junto com trabalhar a energia dele, que está relacionado com o modelo mental, tá? Se a gente estiver em harmonia com isso, a gente consegue, gente, atrair todas as condições para aquilo que a gente quer realizar, né? Porque, novamente, voltando no assunto do modelo mental, o modelo mental, a gente está pensando, é como ele vai gerando, né, as frequências e vai atraindo as condições. Então, a energia do masculino, se a gente equilibra ela, tá? Na nossa consciência. Se a gente, em equilíbrio com a energia do feminino, nós conseguimos realizar muito mais. Então, o poder da realização, o poder da saúde, poder no trabalho, na execução, né, e no resultado, tá em entender como essas forças se constituem e buscar manter o equilíbrio delas.
esse é um grande trabalho, assim, que a gente faz quando a gente começa, primeiro, a tomar consciência que isso é essencial, tá? Na origem, né? Tá na origem do universo e tá na nossa origem, né? A gente já veio com a energia feminina e masculina, viemos como seres perfeitos, né? E depois a gente deu umas desequilibradas por aí, né? Mas assim, a boa notícia é que existe forma, sim, e forma simples de trabalhar tudo isso e harmonizando, né? Através de declarações, tem várias práticas que a gente vai entrando em harmonia nisso, e a gente consegue restabelecer a nossa boa atuação profissional com resultados e com saúde, né, gente? Porque tem um ditado que fala assim, tem gente que trabalha, né, trabalha para ganhar dinheiro, depois que ganha dinheiro, né, gasta para recuperar a saúde. Já ouviram isso? Tem gente que trabalha para ganhar dinheiro e depois que ganha dinheiro, gasta para recuperar a saúde, gente. A gente não quer estar nesse grupo, né? A gente quer estar no grupo que a gente pode. Isso está muito raro, mas é possível a gente trabalhar para conquistar o que nós queremos em harmonia e com saúde para desfrutar, né, gente? Senão também não adiantou nada a gente se dedicar aí trabalhando e não ter a saúde e a liberdade para poder desfrutar. Então, resumindo, né? Eu não sei se vocês entenderam. Quem tem alguma dúvida ou alguma pergunta, vocês entenderam? Faz ok, entendi, gostei. Pode dar um feedback aí para mim, tá? Essa questão das energias, elas é um nível assim de compreensão muito profundo, tá? Muito profundo, porque muitas vezes a gente não identifica o nosso desequilíbrio, que é estar em harmonia com a nossa própria energia, tá? A gente acaba então falando um pouquinho para as mulheres que ativamos muito a energia masculina e não tem nada de errado nisso, tá? O importante é que a gente precisa entrar em harmonia e desenvolver também a energia do feminino. E para os homens é muito importante a energia do masculino, mas desenvolver essa energia do feminino, a harmonia com o feminino, né? A harmonia com o modelo do feminino e com a energia do feminino. Porque aí sim a potência é elevada a máxima potência, né? E o grande equilíbrio da humanidade está nisso, equilibrar essa potência do masculino com o feminino. E esse é o segredo da criação. As duas energias em complementaridade, né? Elas se complementam. Não existe uma planta sem semente, da mesma forma que não existe uma planta com semente sem a terra para colher. Então, a energia do masculino e do feminino são complementares, essenciais, não existe uma melhor do que a outra, tá? Então, a hora que nós, como humanidade, conseguirmos compreender isso e começarmos a transformar em nós e transformar no nosso ambiente de trabalho, ambiente familiar e no mundo, a gente vai trazer esse planeta para o equilíbrio, né? Então, já vou encerrar, quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre o tema que foi falado, quer fazer alguma pergunta. Nessa semana eu trouxe esse tema da energia do masculina e energia feminina na quinta-feira, que aí eu vou estar falando da potência do feminino, né? Da potência da energia feminina, e que tanto faz, pode ser no homem ou na mulher, e são coisas complementares, né? Se a gente entender isso, né?
E só para dar uma palhinha, né? Se não existisse a energia feminina, não teríamos cantores, dançarinos, pintores, né? O mundo ia ser bit byte, né? O tempo todo, máquina falando com máquina. Então, é isso, né? Então, eu agradeço aqui a presença de todo mundo que está aí acompanhando. Se você achou legal esse tema, pode dar um feedback. Eu amo esse tema do masculino e do feminino, porque de verdade esse foi um grande desafio para mim, né? Desenvolver a complementariedade do feminino no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho desafiador, cheio de metas, de objetivos. Então, tem aqui, cheguei na final, na quinta eu vou conseguir ver desde o início. Preciso equilibrar minhas energias. Bacana, é maravilhoso. E, e olha só, vou só contar um pedacinho aqui, né, da minha história. Quando eu comecei a formação de psicanálise, que foi em 2009, o feminino era um desafio para mim, né? O feminino. Só para quem não me conheceu, né? Mas assim, eu era uma pessoa, sempre me relacionei muito bem com o sexo masculino. Eu fiz uma formação assim, né? Que eram até do cursinho, eram 400 homens e 4 mulheres. A faculdade, bem mais homens do que mulheres, e o ambiente profissional, muito mais homens do que mulheres, né? E na área de tecnologia. E expressar o feminino, né, num ambiente completamente masculino, é muito delicado. E eu vim do Rio de Janeiro. Eu era muito expansiva, eu tocava nas pessoas, né? Em São Paulo, eu moro em São Paulo, gente. Em São Paulo as pessoas são mais recatadas, né? Mas eu era muito expansiva e por vezes fui muito mal interpretada. Então, o que aconteceu? Isso eu me recolhi totalmente. Então, eu entrei, não entendia nada disso, de equilíbrio, né? E então, o que acontece? Eu comecei a desenvolver um grande desequilíbrio, porque eu não permitia, né? Não sabia e não permitia desenvolver as características do feminino num ambiente masculino. E desenvolver a energia do feminino não tem nada a ver de roupa, não tem nada a ver do estereótipo, tá? Tem a ver com as características, né? Que aí a gente vai falar na quinta. Então, mas a gente não aprende isso, gente. Aonde que a gente aprende isso? Na família não é. Na escola também não. Na faculdade também não. Então, quando eu entrei no curso da psicanálise, o meu desafio era assim tão fascinante entender sobre isso, e eu queria até fazer o meu TCC sobre o feminino, porque era um mundo assim, uau, né? Cadê essa expressão, né? Cadê essa expressão? Então, mas assim, foi sempre um desafio para mim compreender tudo isso, né? E com o tempo de estudos, né? Não só com a psicanálise, com a psicanálise, HQI, PRM Coach, tudo isso foi se constituindo, né? Aí tem a filosofia taoísta, que aí dá para entender que, gente, é uma coisa muito maravilhosa isso, né? Então, compreendendo também a história, né? A história dos grandes homens da humanidade, das grandes mulheres, eles tinham as duas características em equilíbrio. Então, nós podemos, né? Isso é possível, a gente tendo esse nível de compreensão, a gente consegue compreender que a gente pode entrar em equilíbrio com essas características, né? Nós temos esses potenciais, nós só precisamos ativá-los. Quando a gente ativa, gente, é muito maravilhoso mesmo. Então, aqui, deixo minha super mega recomendação, que esse tema possa ficar pipocando na sua cabeça, para que você realmente busque ativar esse potencial, né? E, bem,
Hoje eu não vou falar um pouquinho de prática, não. Na quinta eu falo alguma prática já para ajudar sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui minha gratidão a todo mundo. E só para falar aqui para Márcia Loureiro, né, para ativar o feminino, a gente começar a reconhecer em nós. Então, o feminino, para ativar o feminino, né? Provavelmente tem uma potência do masculino, tá? Então, é observar qual é a representação, tá? Qual é a representação de feminino que você teve, porque nós funcionamos como modelo, tá? Então, geralmente, quando nós temos um modelo que não nos agrada muito, a gente está em desarmonia com aquele modelo, né? Aquele modelo não me serve. O grande problema é que quando a gente encontra um modelo que não nos serve, a gente não aprendeu a construir um novo. E a gente pode construir um novo, né? Então, eu não preciso ficar esperando aparecer um grande modelo de feminino para mim, para que eu construa o meu, tá? Então, isso aí é o pulo do gato. Então, é possível, sim, a gente construir o modelo do que a gente quer ser e construindo com a energia do feminino e do masculino, e a gente fala mais sobre isso na quinta-feira, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e fiquem com Deus. Ah, tá. Fez muita. Menina! Isso aqui é anos de praia, né? Tentando descobrir a fórmula secreta, né? Então é isso, né? As pessoas que. Vocês querem ver uma coisa interessante? A grande maioria dos orientais, né? A gente não vê grandes desarmonias entre eles, né? Porque eles têm modelos harmoniosos, né? Modelo são moderados, né? Vivem na média, no equilíbrio, a grande maioria, né? Os ocidentais, a gente vive nas polaridades, né? Então, achar, mas assim, tudo nesse universo é incrível, né? Hoje a gente vive uma mistura dos orientais com os ocidentais, né? E a gente tem a oportunidade de aprender essa coisa de buscar o equilíbrio, né? Para a gente andar mais em linha reta, né? Então é maravilhoso. Quem convive com o oriental sabe como que é, né? Eu tive grande oportunidade de ter amigos orientais, aprendi bastante. Adoro, né? Adoro a cultura oriental. Então é isso, gente. Uma noite maravilhosa para todo mundo, tá? E na quinta-feira eu venho com a energia feminina no trabalho e no dinheiro, porque só a energia masculina ela fortalece, né? Mas o excesso dela adoece e não funciona, tá? Então, que a gente possa aí estar na busca do equilíbrio, tá não? Beijo no coração de todos, uma ótima noite. Quem quiser fazer alguma pergunta no meu direct, aí eu posso trazer na quinta-feira alguma resposta ou algum tema, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite.